Eita, derramou. A água derramou. Deixa o pessoal do Instagram entrar aqui. Já conectamos, agora esperar os irmãos. Deixar o pastor falar, irmão, ele fala. Se deixar eu falo. Amém. Vai Por o isso que tempo eu não sou todo. pregadora, porque ele é quem fala. Eu falo pouco, ele fala mais. Eu vim pra cá que tá te cortando aqui, ó. Pegou. Glória a Deus, os irmãos já estão se conectando ali. Eita, até eu, irmão, tô aqui emocionado. Eita, glória a Deus, deixa eu estar aqui. Eu tava o fundo musical. Eita, saiu aqui. Ô, glória, os irmãos estão chegando ali, ó, que benção. Os irmãos já estão conectando, tudo chegando novamente, olha aí. Evelyn, Ariane, Nicinha, todo mundo entrando aqui no Facebook, né? Todo mundo. A Conisa Maí. Juliana. Glória a Deus. Olha aí. Os irmãos estão chegando. Jéssica Fernandes, lá da Santa Lúcia. Seja bem-vinda, Jéssica. Vizinha ali de Karine, né? De Cris. Presbítero Jabson, Lanjinha já chegaram. Olha aí. Glória a Deus. Então, se o povo está chegando, pastora, já chegou. Entrega o recado de Deus aí, é contigo, mulher. Eu quero parabenizar logo as mães. Primeiro as mães, né? Essa semana eu tinha programado de gravar um vídeo todo dia falando sobre a mãe, né? Eu não sou blogueira nem pregadora, mas eu queria gravar todo dia um vídeo. E eu gravei o primeiro, que foi segunda-feira. Vamos. Você tá aqui que tá... O fundo vai falando, né? Deixa o sonoplasta resolver o problema. Oh, aleluia. Vá para não perder tempo. Então, irmãos, eu tinha me programado para todo dia dessa semana gravar um vídeo para as mães e colocar lá no meu story, né? Só que eu não tenho muito costume. Eu acabei gravando um vídeo e o outro vídeo que eu ia gravar, eu já tinha a palavra para falar, né? O que a reflexão que eu ia fazer, que Deus colocou no meu coração, mas na terça-feira não teve como. Na terça-feira também, na quarta-feira eu fiz 25 anos de casada. Também saímos de uma programação que a gente tinha para os 25 anos de casado. Por causa da quarentena a gente não comemorou, né? Com a igreja como a gente tinha se programado. E essa palavra estava no meu coração e eu não consegui gravar esse vídeo. Na quinta-feira tivemos aquela notícia. Então daí por diante eu realmente fiquei saí do foco um pouquinho. Mas essa palavra continuou ardendo no meu coração e é uma história de uma mãe e não é uma história muito assim como a gente está acostumado a ouvir nas mensagens do Dia das Mães. É uma história um pouco sofrida, mas através dessa mãe a gente pode trazer para os nossos dias de hoje e aprender muito com essa mãe, porque ela tem muito a nos ensinar. Então eu quero, já que chegou mais mãe, né? Eu quero parabenizar todas as mães do Ministério Família e Comunhão. Vocês são bênção de Deus na minha vida. E hoje eu recebi muita ligação, recebi muita mensagem, dizendo que eu era mãe de multidões, né? E eu fiquei muito grata a Deus por isso. Estamos vivendo um momento um pouco triste da nossa vida, pouco não, um momento triste, mas Deus tem nos confortado a todo momento. Eu quero que você abra a sua Bíblia
no livro de 2 Samuel. Todas as mamães fazem, tem gente que não é. Sim, também tem mães aqui que não é da nossa igreja, né? Quero parabenizar todos, a tia Marlene está ali, online, né? Tia Miriam também tá, ó. Tia Miriam, um abraço para tia Marlene e tia Miriam. Que Deus abençoe vocês grandemente. São mulheres de oração, mulheres de fé, que são exemplos de mãe para nós, né? São mães guerreiras. Se você quiser conhecer uma história de 3 mães que são guerreiras, todas as mães são guerreiras, mas a história dessas 3 mães é uma história de fé, de força e determinação. Tia Miriam, tia Marlene e Maí, né? O trio Oliveira. São mães maravilhosas. Um beijo para todas elas. Então, meu querido, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 21. E o versículo, a partir do versículo 8. Anotei tudo aqui para não me esquecer, né, irmão? Quando eu sou pregadora. Os irmãos estão me ouvindo aí, que eu falo baixinho, né? Essa passagem, ela fala sobre uma mãe, o nome dela é Rispa. E é uma mãe que não é muito falada. Nos dias das mães, a gente não fala muito dessa mãe. Fala em outras mães, né? A gente fala de Ana, fala de tantas outras mães, mas Rispa eu nunca tinha ouvido falar dela em culto do Dia das Mães. Eu sou sincera, eu sou crente desde que nasci, então faz um tempinho, né? Então todo ano eu comemoro o Dia das Mães na igreja. Eu nunca ouvi, não, falar sobre ela. E essa passagem aqui de 2 Samuel, capítulo 21, e o versículo 8, do versículo 8 até o versículo 10. Eu vou pedir para o pastor ler, para ele me ajudar, que ele gosta de falar, então ele vai ficar calado aqui. Botar ele para falar alguma coisa. Pronto, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 8 ao 10, vai dizer assim a palavra do Senhor. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolalita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filho de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém. Essa história de Rispa é uma história um pouquinho triste. Mas Rispa foi uma mãe que ela nos traz um exemplo, um ensinamento muito grande. Ela foi uma mulher que se levantou diante de uma dificuldade muito grande. E quem foi Rispa? Eu fiz algumas anotações aqui. Rispa, ela não foi uma personagem principal. Ela fez parte da história do primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Ela era concubina de Saul e ela teve 2 filhos. Mas os filhos de Rispa, ele tinha os mesmos direitos que os filhos da esposa de Saul. Então Rispa teve 2 filhos e Saul morreu, e depois da morte de Saul, Deus levantou Davi. E nos dias de Davi, Rispa aparece novamente. E agora ela vai aparecer de uma forma um pouco triste, mas que nos traz muitos ensinamentos. Se você voltar para o início do capítulo 21, o primeiro versículo, ele vai dizer assim:
E houve em dias de Davi fome de 3 anos. No ano de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor. No tempo do reinado do rei Davi, houve uma fome muito grande. E por 3 anos aquela fome persistia. E Davi resolveu consultar a Deus para saber o motivo daquela fome. Ele sabia que aquilo ali era algo espiritual. Então ele foi consultar a Deus. Então Davi, aí ele já nos mostra uma atitude que nós como mãe e como pai, numa situação difícil, muitas vezes não consultamos a Deus para saber por que algo está acontecendo com os nossos filhos, por que algo está acontecendo na nossa vida. E a gente não consulta a Deus. Mas Davi, ele já nos ensina que precisamos consultar a Deus em situações difíceis. E Davi, ele consulta a Deus para saber o motivo daquela fome. E já no versículo seguinte, no mesmo versículo vai dizer: E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Então, Davi ficou sabendo qual era o motivo daquela fome que o reinado dele estava passando naquele tempo. E Deus responde a Saul, a Davi, que Saul quebrou uma aliança com ele. Saul, ele quebrou uma aliança com os Gebionitas e por isso a fome veio para aquele lugar. Então Davi toma uma atitude, vai procurar o rei dos Gebionitas, isso está no versículo 3, para saber o que ele pode fazer para resolver aquela situação. E aquele rei diz a Davi que ele não quer prata nem ouro, e ele não quer guerra. Ele quer os filhos, deixa eu olhar aqui. Ele não quer guerra, ele quer 7 homens da casa de Saul para matar e oferecer ao Senhor como sacrifício. Naquela época, irmãos, isso era normal, né? Era normal os maridos ter concubina, como Rispa era concubina de Saul, e era normal oferecer ao Senhor sacrifícios dessa forma, né? Então, Davi se viu ali naquela situação para entregar 7 homens da casa de Saul para que os Gebionitas pudessem oferecer de sacrifício ao Senhor, para que aquela situação de fome viesse passar naquela cidade. Então, o rei dos Gebionitas disse que não quer guerra e que não quer ouro e nem prata, mas ele quer 7 homens da casa de Saul. Então, no versículo 7, a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele poupou Mefibosete, mas ele pegou os 2 filhos de Rispa e os 5 filhos de Mirabe, netos de Saul, e entregou para o rei dos Gebionitas. O texto ele não vai falar sobre Mirabe. O texto vai falar mais sobre Rispa, pela atitude que ela teve. Então Davi entrega os 2 filhos de Rispa, que eram filhos de Saul, e os 5 netos de Mirabe. Os 5 filhos de Mirabe, que era neto de Saul. E entrega a eles, e eles vão para aquele sacrifício, eles são mortos e enforcados e expostos para todo mundo ver. Imagine você que é mãe, ver o seu filho numa situação difícil como Rispa viu. Olhar para aquele monte e contemplar o seu filho pendurado, enforcado, exposto para toda uma cidade ver. Eu acredito que o coração daquela mulher estava muito atribulado. Porque para nós, irmãos, é difícil. Porque dizem que o normal da vida é que os filhos enterrem os pais. Mas ali, Rispa estava fazendo o contrário. Ela estava lá vendo seus filhos mortos. E ela nem podia enterrar, porque eles estavam lá enforcados, pendurados ali, expostos para todo mundo ver.
E Mirabe, ela voltou para casa. Ela não ficou ali. Mas Rispa ficou ali. E no versículo 7, no versículo 10, se você ler o versículo 10 do capítulo 21, diz: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma rocha, desde o início da cega, até que se destilou a água sobre eles no céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, nem os animais do campo à noite. Quando você lê essa parte, você já pode tirar um grande ensinamento dessa mulher. Diante daquela situação, essa mãe, ela se humilhou. Diante daquela situação, ela estendeu um pano de saco e ela se humilhou ali, em sinal de humilhação, e ela cuidou daqueles corpos dos seus filhos, seus 2 filhos, durante dias e noites. Foram dias e noites que a Rispa, ela estava defendendo seus filhos das aves e dos animais, para que eles não fossem comidos pelos animais, nem pelas aves. E ela ficava lá, e eu imagino, não sei se ela estava com um pedaço de pau, tangendo as aves, não sei o que ela estava fazendo, mas durante aquele tempo ela ficou incansável. Eu acredito que nos primeiros dias foi fácil para ela, mas foi se passando os dias, eram dias e noites, noites e dias, e Rispa ali naquele mesmo trabalho, naquele mesmo propósito que ela se levantou. Ela teve uma estratégia. Ela não queria que os filhos dela morressem, eles já tinham morrido, por algo que eles não cometeram, por uma atitude do pai deles, que anteriormente tinha feito. E Rispa não queria que os filhos tivessem um fim trágico. O fim deles já estava um trágico. Imagine se as aves do céu estivessem comendo os corpos deles e os animais do campo. Então Rispa ficou ali tangendo aqueles animais e aquelas aves para que não destruíssem o corpo daqueles filhos. Irmãos, e a história diz que foram 2 meses, aproximadamente 2 meses que Rispa passou nessa situação. Ela prevaleceu ali, ela não desistiu, ela insistiu, ela não sabia qual era o fim daquilo ali, daquela atitude que ela tomou de preservar o corpo daqueles filhos. Ela não sabia qual era o fim, mas ela não retrocedeu, ela não voltou como Mirabe voltou para casa. Ela não voltou, ela ficou ali o tempo inteiro, de dia e de noite. E o que eu aprendo com Rispa? Isso aí. Muitas situações que nós enfrentamos com os nossos filhos, difíceis, não só com os nossos filhos, mas com o nosso marido, com a nossa casa, com o nosso trabalho. E muitas vezes nós não tomamos uma posição de nos levantar, como Rispa se levantou. Não tomamos uma atitude de estar ali perseverando e se humilhando. Muitas vezes estamos numa situação difícil, dizemos vamos fazer um propósito e a gente começa no primeiro dia, vai para o segundo dia, no terceiro dia a gente já cansou porque a gente quer que Jesus responda logo as nossas orações. Mas nós devemos perseverar como Rispa perseverou. Ela não sabia qual era a resposta daquilo ali que ela estava fazendo, daquela atitude que ela estava tendo. Mas ela não retrocedeu. Ela seguiu dia e noite no mesmo propósito, no mesmo objetivo de preservar aqueles filhos, de dar a ele um enterro digno. Porque ela sabia que os filhos dela estavam pagando por algo que eles não cometeram. E quantas vezes, irmãos, os nossos filhos estão mortos espiritualmente falando. E nós, como mãe, não temos tomado uma atitude de nos levantarmos e de nos humilharmos na presença do Senhor e cuidarmos dos nossos filhos nos nossos joelhos. Rispa fez isso.
ela preservou aquele filho. E você, o que tem feito pelo seu filho? Que está nas drogas, que está no mundo, que não tem te obedecido, que não tem te respeitado. O que você tem feito por esse filho? Será que você tem colocado no seu coração um propósito, tem se levantado perante o Senhor e dito para o Senhor: Senhor, eu não aceito essa situação. Foi isso que Rispa fez. Ela não aceitou que os filhos dela estivessem pendurados, expostos daquele jeito e não tivessem um enterro digno. Ela não aceitava. E você, o que tem feito pelos seus? Você está aceitando a situação que o seu filho está vivendo? Distante de Deus, distante da família, sem credibilidade nenhuma, entregue para o mundo. Você tem aceitado essa situação? Eu quero te dizer hoje, mulher, que como mãe, se levante diante dessa dificuldade que você está enfrentando. Não sei se a sua dificuldade é essa, que os seus filhos hoje não estão com você, por algum motivo, se desviou, está no mundo, ou qualquer situação que o seu filho esteja enfrentando, de desemprego, de problema no casamento, de qualquer situação que seja difícil para você. Se levante diante dessa situação. Tome uma atitude como Rispa. Se humilhe perante o Senhor, que o Senhor vai chegar no momento certo, com a provisão que você precisa. E aí, meus irmãos, eu aprendo que Rispa, ela teve uma estratégia de cuidar, de se humilhar e de se levantar para defender os corpos daqueles filhos. Muitas vezes a gente tem até ideias, tem estratégia, mas nós não nos levantamos. Não nos posicionamos diante de Deus. E aí as coisas não acontecem. Rispa, ela não desistiu, ela persistiu durante 2 meses. Imagine a dor daquela mãe de contemplar aqueles filhos mortos durante 2 meses, dia e noite. E sem parar, defendendo das aves e defendendo dos animais. Nós trazendo para hoje, para a nossa situação que nós estamos passando, quais são os animais e as aves que estão tentando destruir os teus filhos? Será que a internet está tentando destruir os teus filhos? Será que ela tem absorvido tanto a atenção deles que tem tirado o foco e a atenção dos teus filhos e desviado ele dos caminhos do Senhor? Será que as amizades lá fora têm influenciado os teus filhos? E como na situação de Rispa, que eram as aves e os animais queriam destruir os corpos deles, será que a internet, os amigos, quem está querendo afetar os teus filhos? Quem está querendo destruir a vida dos teus filhos? Não permita. Não permita que situação nenhuma queira destruir a vida dos teus filhos, queira destruir a tua família, queira destruir o teu relacionamento com o teu marido. Mas entra num propósito, levanta-te diante do teu Deus e entrega para Ele toda a tua situação. Espera tão somente no Senhor, porque Ele vem com a provisão que você precisa. No versículo 11 do capítulo 21, vai dizer que foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Eu acredito que depois daquele tempo, que Rispa ficou ali, mais ou menos 2 meses, chegou alguém para Saul e disse para Davi, Davi, Rispa continua lá, continua do lado dos filhos. Ela tem tirado os animais de perto, tem tirado as aves de perto para não destruir aqueles corpos. Davi, que situação daquela mulher. E eu acredito que aquela pessoa que passou a informação para Davi
deva ter contado toda a história de Rispa, o que Rispa estava fazendo, porque eu acredito que todas as pessoas estavam vendo o que ela estava fazendo. E Saul e Davi, ele, no versículo 11, no versículo 12, Davi diz assim: então Davi tomou os ossos de Saul. Então, quando Davi soube da situação que Rispa estava enfrentando, que o desejo do coração daquela mulher certamente era dar um enterro digno aos seus filhos. Porque, como eu já disse para vocês, eles morreram sem dever nada a ninguém. Eles morreram por causa de um erro do passado que o pai dele tinha cometido. Mas eles estavam ali. Mas Rispa não queria que o fim dos filhos dela fosse daquele jeito. Ela certamente queria dar para eles um enterro digno. E aí Davi manda buscar os ossos de Jonatas e de Saul e foram sepultados juntos. Jonatas, Saul e aqueles sete homens. A atitude de Rispa garantiu dignidade também para os filhos de Merabe. Porque Merabe não ficou lá protegendo os filhos. Eu acho que até quando Rispa estava tirando as aves e os animais de perto do corpo dos filhos dela, também não estava deixando que afetasse os filhos de Merabe. E os filhos de Merabe, por causa da atitude de Rispa, tiveram um enterro digno junto com Jonatas e Saul. E tiveram um enterro real, porque eles eram de uma família real. E em meio a essa situação de sofrimento de Rispa, o que é que nós aprendemos? Aprendemos que temos que nos levantar diante da situação difícil. Não adianta a gente se prostrar diante da situação difícil que chega para nós. Se nós não nos levantarmos diante da situação, Deus não nos dará vitória. E como aquela pessoa chegou para Davi e contou a situação de Rispa, e Davi veio e resolveu aquela situação, deu um fim para aquela situação que Rispa estava passando. Mesmo assim, é comigo e com você. Aleluia. Quando você estiver numa situação difícil, não desista. Persista. Entregue ao Senhor a tua dificuldade. Aquilo que você está enfrentando na tua casa, nos teus filhos, agora com esse período de quarentena. Eu não sei se você perdeu seu emprego, eu não sei como é que está a situação na tua empresa. Eu não sei se os seus filhos estão trabalhando, como é que está a tua casa. Eu não sei como está. Mas faz como Rispa. Te levanta diante dessa situação. Porque o Espírito Santo, ele vai interceder por você. E ele vai chegar lá no trono da graça e vai dizer: olha, Deus, olha para aquela mulher. Olha, ela está pedindo pelo filho, ela está pedindo pelo marido, ela está pedindo por essa situação difícil. Vem, Senhor, solucionar o problema dela. Oh, glória a Deus. Então, minha querida, meu querido, que está hoje ouvindo essa palavra, que você possa se levantar diante da situação. Que você possa ter uma atitude diante de situações difíceis, por mais difícil que seja. Não há situação que o nosso Deus não possa resolver. Não há problema que Ele não possa resolver. Tudo está no controle dEle. Então não pare de orar, não pare de orar. Continue, persista pelos seus filhos. A posição de uma mãe que se levanta chega até o trono da glória. Aleluia. Então se levante. A sua atitude como mãe, ela vai gerar honra para os teus filhos. A atitude de Rispa trouxe honra para os filhos dela. Talvez as pessoas pensassem que aqueles filhos iam ficar lá pendurados e os bichos iam comer, os animais iam comer e ia ficar por isso mesmo. Mas a atitude de Rispa de cuidar daqueles filhos, mesmo mortos, trouxe honra para aqueles filhos. Oh, glória. Então, mãe e pai, continue se levantando pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Porque a sua atitude vai honrar a sua casa. A sua atitude de homem e mulher de Deus
vai honrar o seu lar e a sua família. E no versículo 14, diz assim, pode ler, pastor. Versículo 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Então, irmãos, depois dessa atitude de Rispa, primeiro a atitude de Davi, de saber o que ele podia fazer para que aquela fome naquela época viesse a se acabar. A atitude de Davi de procurar aquele rei e entregar aqueles filhos de Saul. E a atitude daquela mãe de proteger os seus filhos. Então a Bíblia diz aqui que... Deixa eu procurar aqui. Que Deus contemplou aquilo ali. Que o rei tinha feito tudo que tinha sido ordenado. E Deus chegou naquele momento e ele trouxe solução para a fome naquele lugar. E Deus trouxe calma para aquele povo que estava orando, trouxe resposta para aquele povo que pedia pelo fim da fome. Deus aplacou, como diz aqui a Bíblia, Deus se aplacou com a terra e acabou a fome naquele lugar. Então eu aprendo com Rispa que mesmo numa situação difícil, eu preciso me levantar. Eu preciso ter uma atitude perante Deus. Porque Deus, ele vai solucionar aquilo que eu não posso. Deus vai fazer aquilo que eu não posso. Rispa não podia tirar os filhos dali e enterrar dignamente. Ela não podia. Mas ela cria num Deus, ela acreditava num Deus que pode todas as coisas. E o mesmo Deus que agiu naquela situação, ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Que não existe situação que ele não possa resolver. Então, mãe, não se desespere diante da situação. Se levanta diante da situação. Oh, glória a Deus. Cuida dos teus filhos no teu joelho, nas tuas orações. Entrega ele ao Senhor, porque o Senhor vai se aplacar para com a tua vida e com a tua família e vai trazer resposta para as tuas orações. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, irmãos. A história de Rispa é triste, mas ela tem um final digno. Através da atitude de Rispa, Deus deu dignidade para aqueles filhos. Então, através da minha atitude, Deus traz honra e dignidade para a minha família. E assim Ele faz com a tua também. Que possamos cada dia estarmos mais firmes, mais fortes. Aleluia. E nos levantando diante da presença do Senhor, porque o Senhor, Ele tem o controle de toda a situação. Glória a Deus. Amém. Amém. Olha aí, pastora Carla, quem disse que ela não pregava? Ela prega. Tá vendo aí, meu irmão? E aí nós podemos ser alimentados por essa palavra e o exemplo de Rispa. Enquanto a pastora estava pregando, eu estava observando o exemplo de Rispa. Ela traz algo interessante. Tem uma outra característica que a gente pode guardar de Rispa, é o seguinte. Vai dizer o texto que ela colocou um pano. E esse pano que ela colocou ali era um símbolo. E todos que passavam ali sabiam, por causa daquele pano, da atitude daquela mãe. Por causa daquele pano, sabia da atitude daquela mãe. E aquela mãe, em nenhum momento, as pessoas faziam assim, podia até não ver Rispa, de repente ela tivesse tangendo de um lado ou do outro, mas se visse o pano lá, dizia Rispa está aí, porque o texto vai dizer que ela não tirou do começo até o final da cega, ou seja, da colheita. E
até que se terminou isso, e até que Davi soube e mudou a história, Deus mudou a história daquela cidade, do reino. Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar. Tudo por causa de uma mãe que se levantou, uma mãe que tomou uma atitude, uma mãe que, mesmo diante de uma situação de dor, de sofrimento, de tristeza, de ver os seus filhos ali, mas ela disse: eu não vou me acovardar, eu não vou me silenciar, eu não vou baixar a cabeça de forma alguma. São os meus filhos, e até o último momento de que eles possam ter um enterro digno, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Essa lição que aprendemos com Rispa. Essa lição que aprendemos com Rispa, de uma mãe, que ela não abre mão do seu filho. Não abre mão de forma alguma do seu filho. Não abra mão. Guarde. Amém? Irmãos, nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco, a sua conexão. Compartilhe com alguém os que estão no Facebook, os que estão aqui no Instagram. Compartilhe com pelo menos 10 amigos, para que mais pessoas possam ser abençoadas por esta palavra. Possam tomar essa palavra para si, e o exemplo de Rispa. E de repente pode ser que tenha uma mãe que escute essa palavra, que esteja precisando de escutar dessa palavra, que já abriu talvez mão do seu filho e precisa escutar essa palavra, para que ela não desista. Compartilhe com alguém, não deixe, é uma coisa muito, muito simples, no instante que você compartilha, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar, não somente a sua vida, mas a vida de todos aqueles que participarem. Irmão, tem uma outra coisa, deixa eu dizer, nós estamos nesse tempo, nós não sabemos quanto tempo vai essa quarentena, que é uma quarentena que já passou para cinquentena, já está chegando em sessentena, e depois de sei lá quando é que o tempo vai chegar. E um meio que nós temos é esse, de estar transmitindo os cultos através da internet. Tem uma forma de fazer isso de uma maneira melhor, que é através do YouTube. Consegue-se uma maneira melhor, uma abrangência melhor. Mas aí a gente precisa ter 1000 inscritos. Compartilhe o nosso canal. Nós temos nas redes sociais o nosso canal é Ministério Família e Comunhão TVAL. Vai lá, se inscreve no nosso canal, para que a gente atinja essa quantidade e possa estar fazendo essa transmissão de uma forma melhor. Compartilhe com seus amigos, para que a gente possa estar alcançando essa quantidade de inscritos no canal da igreja, para que a gente possa estar fazendo essa transmissão de uma forma melhor. Quero louvar a Deus pela tua vida, por cada mãe aqui presente, cada mãe do Ministério Família e Comunhão. Vocês são umas guerreiras, são bênçãos de Deus na vida dos seus filhos. Que o Senhor abençoe de maneira poderosa a tua vida, o teu lar, a tua família, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. A pastora vai fazer uma consideração final. Vamos fazer uma oração por todas as mães que estão online. E você que ainda não é mãe, mas que tem o desejo de ser mãe, se levante também diante dessa situação, como risco. Se levante e diga para o Senhor que você não aceita, que você quer ser mãe. E Ele pode fazer um milagre no teu ventre. Ele pode te fazer mãe. Não retroceda. Continue pedindo ao Senhor, porque o Senhor faz milagre. Ele opera sem precisar abrir a sua barriga. Ele faz milagre na tua vida. Ele pode te fazer mãe. Basta você se levantar, como Rispa se levantou, e não retroceder. Que o Senhor, Ele pode te dar vitória. Aleluia. Vamos orar por todas as mães. Você que está aí com seu filho, junta com ele aí.
E vamos orar, agradecer ao Senhor por cada mãe que esteve aqui essa noite conosco, cada pai, cada filho. Deus maravilhoso, Senhor, te agradecemos por esse momento, Senhor, que estivemos na tua presença. Aprendendo mais da tua palavra, Deus. Deus grande. Aprendendo com rispa, Senhor, a nos levantar diante das situações difíceis. Não retroceder, Pai. Deus, estamos enfrentando tantos momentos difíceis, Pai, durante essa quarentena. Quantas pessoas estão enfermas, Pai. Aleluia. Quantas pessoas estão acometidas desse vírus, Pai. Quantas estão desempregadas, Pai, nesse momento. Jesus. Quantos estão desesperados, Senhor. Deus, eu quero te pedir agora, eu quero me levantar, Senhor, na tua presença e apresentar essas mães que estão enfermas, essas mães que estão com seus maridos enfermos ou com seus filhos enfermos. Essa mãe que hoje talvez esteja desempregada, talvez o seu marido esteja desempregado. Deus, eu quero me levantar, Senhor, e pedir por essa mãe, Senhor. Que tu venha, Senhor, fazer um milagre, Deus. Estender as tuas mãos santas e poderosas. Deus, e dar um fim para esse problema, para isso que ela tem te pedido, Senhor. Trazer solução para aquilo que ela tem te pedido. Deus, também eu venho te pedir pela família do irmão João, Pai, Cris, Karine e toda a família Maia, Senhor, Moisés, o Gui. Deus, vem, Senhor, acalmar o nosso coração. Vem confortar o nosso coração. Espírito Santo, vem nos aquietar. Precisamos do teu conforto, Senhor, neste momento tão difícil. Mas vem, Senhor, nos amparar, nós te pedimos. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito, porque tudo que tu fazes é permissão e é vontade tua, Deus. Então nós aceitamos, Pai, toda a tua permissão na nossa vida. Mas eu venho te pedir, Senhor, conforta o nosso coração. E nos fortalece, Pai. Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos, que o grande e infinito amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos dizem... Amém. Deus abençoe a todos. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Amamos vocês. Ó. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. A decoração é... Deus abençoe. Fica com Deus. Uma semana de bênção na sua vida, em nome de Jesus.